Vamos até essa noite do versículo 12 ao versículo 14. Nós estamos ainda no assunto de justificação pela fé. O assunto de justificação pela fé começou com o irmão Vinícius, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 21, e o apóstolo Paulo está abordando a justificação pela fé, tudo aquilo que envolve a justificação pela fé, desde o 3:21 até 5:11, que a gente está vendo, e ele está chegando ao final do seu argumento a respeito da justificação pela fé, o exemplo da justificação pela fé, os frutos da justificação pela fé, o que a justificação pela fé, ela nos concede. E ela acaba, o apóstolo Paulo vai terminar esse assunto, né, na epístola, no capítulo 5, versículo 19. Mais precisamente, versículo 21. Mas do versículo 20 em diante, alguns já vão defender que começa ali uma transição para o apóstolo Paulo falar da doutrina da santificação. O assunto de hoje, a perícope, ela pode ser corretamente dividida do versículo 12 até o versículo 19, ou até o versículo 21 também. Mas do versículo 12 ao 19, o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, começa e conclui o assunto, no mínimo. Contudo, como é um assunto muito denso, como está envolta várias outras questões, decidimos por bem expor do versículo 12 ao 14, e semana que vem, do versículo 15 ao versículo 19, será a exposição que vai fechar, que começa hoje, a exposição feita pelo reverendo Ricardo. Amém, meus irmãos? Então, para que nós tenhamos o entendimento panorama, vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Contudo, a exposição dessa noite é do 12 ao 14. Mas vamos ler Romanos 5, versículo 12, até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos. Como o versículo 12, versículo 14, nós vamos tocar em uma doutrina, pode ser complexa, por exemplo, no catecúmeno, transcorre 3 estudos no mínimo para abordar essa doutrina, e o apóstolo Paulo toca nela, né? A doutrina pactual, nós vamos ver isso aqui. Nós decidimos por bem já adiantar as aplicações, para que, ainda que nós não venhamos a entender tudo que o apóstolo Paulo está, nós meditemos nas aplicações e coloquemos as aplicações em prática, tá? Na nossa vida, meditando nela. Então, do versículo 12 ao versículo 14, a gente vai chegar na conclusão de que existem 2 grandes narrativas.
E no Evangelho nós somos convidados a uma narrativa. Como assim? Existe a humanidade em Adão e existe a nova humanidade em Cristo Jesus. Existem duas grandes narrativas, duas grandes histórias. Nós vamos hoje nos apegar na exposição em Adão para a gente entender melhor Cristo, que vai ser o reverendo Ricardo. Segundo, nós vamos ver que ignorância não justifica ninguém. Ninguém pode dizer que eu não pequei porque eu não sabia. Isso não existe, isso não é bíblico. O fato de nós não sabermos que algo é pecado não significa que nós não pecamos quando praticamos. Ignorância não exclui responsabilidade. Por último, o que nós vamos ver aqui, algo central no Evangelho, algo central na palavra de Deus. Jesus Cristo sempre foi o plano A de Deus. Sempre foi. Nós vamos ver, por exemplo, que não chegou, de repente, Adão pecou e Deus pensou, o que eu vou fazer agora? E agora? Já sei, vou enviar Jesus. Não foi isso. Em Romanos 12, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, vai abordar isso. Então, se a gente se ater a essas três aplicações que nós vamos voltar no final do sermão, vamos voltar para a gente fixar elas, que isso venha a gerar frutos. Agora, as minúcias que pode acabar ocorrendo, a gente pode não pegar tudo. Por quê? Porque isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, já está pressupondo aqui que os seus ouvintes entendem quem foi Adão. Para a gente entender quem foi Adão, a gente deveria abordar, no mínimo, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Nós não vamos fazer isso essa noite. Tá? Então, o apóstolo Paulo está pressupondo que os seus ouvintes conhecem. Mas e se a gente não conhece? Então, que a gente vá para casa, leiamos Gênesis 1 a 3 e depois voltemos aqui para Romanos 5. Amém, meus irmãos? Vamos, então, por partes. Portanto, a conclusão. Ele está ligando o que falou anteriormente com o que virá em seguida. E nós vimos aqui pelo contexto, nessa leitura panorâmica, nós já vimos que qual é o contexto ainda? O contexto ainda é justificação. E o que está ligado com a doutrina da justificação? Nós estamos vendo desde o capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, 21, nós estamos vendo todos esses domingos que a justificação está conectada com a imputação. É por isso que o sermão de hoje está nomeado como obra e imputação. Como assim? Quando nós temos a fé em Cristo Jesus, o que nós estamos vendo? A fé em Cristo Jesus é a causa instrumental para a nossa justificação, no qual Deus olha para nós e nos declara justos. É algo que nós estamos vendo que é algo judicial, é algo forense. Não significa que, de fato, nós somos justos, porque se nós chegarmos à conclusão que nós somos, de fato, justos, por que ainda pecamos? Então, é uma questão judicial. Ou seja, Deus emitiu o juízo. Ele disse, vocês são justos. Por quê? Porque nós vimos que a doutrina da justificação é Deus perdoando os nossos pecados, mas não perdoando no sentido de ele esquecer o pecado, de maneira que esse pecado não tem como ser pago. Ninguém pagou esse pecado. Se assim fosse, Deus seria injusto. Existe uma dívida. E o que acontece? Deus pega os nossos pecados, imputa os nossos pecados em Cristo, e a justiça de Cristo é imputada em nós. De maneira que agora, por causa da obra de Cristo e dessa imputação da justiça de Cristo em nós, nós somos justos. E nós vimos que esse homem justo, esse indivíduo justo, ele tem o exemplo, um dos exemplos, que mostra que essa justificação pela fé antecede a vinda de Cristo, que é o próprio Abraão. Abraão foi justificado pela fé. E nós vemos que essa justificação pela fé, ela tem consequências.
ela dá os seus frutos, a paz com Deus, a reconciliação. E depois o apóstolo Paulo, nós não vamos abordar isso, porque a epístola aos Romanos vai continuar, vai falar da santificação. Quem é justo, aqueles que são justificados não vivem de modo inoperante. Aqueles que são justificados, eles vivem em progressão. Eles vivem em santidade. Eles vivem em constante reconhecimento das suas transgressões. Eles reconhecem todos os dias que são pecadores. Então é o paradoxo da fé cristã? Sim, nós somos justos, mas nós somos pecadores. Mas nós somos justos. Por quê? Porque Deus declarou que nós somos justos. Por causa de quem? Por causa de Cristo. A obra de Cristo é imputada a nós. Dois termos muito importantes para nós entendermos 12 a 14. Obra no singular, obra e imputação. Se nós não tivermos esses dois termos em mente, nós não vamos entender o que o apóstolo Paulo está abordando aqui. Nós já acabamos de ver o que é imputação. Nosso pecado sendo perdoado porque é jogado na conta de Cristo, é imputado em Cristo. E a obra de Cristo, a obra que ele fez em nosso favor, é imputada a nós. Ok? Portanto, como eu estou falando com vocês sobre imputação, sobre justificação, essa justificação que nos concede paz com Deus, essa justificação que demonstra um amor de Deus, que Deus nos amou quando nós ainda éramos ímpios, como nós vimos na semana passada. Portanto, o apóstolo Paulo agora vem e traça que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O apóstolo Paulo está nos levando para quem? O próprio contexto vai mostrar, Adão. Nós lemos aqui, é Adão. Quem é esse um homem? Esse um homem é Adão. Okay? Portanto, o apóstolo está conectando o entendimento da obra da justificação, um entendimento mais pleno se nós entendemos a nossa relação com Adão. Para nós compreendermos o que Cristo fez por nós, nós devemos entender quem nós somos por natureza. Por natureza, nós somos o quê? Filhos de Adão. Mas não somente filhos, no sentido de descendentes. Aqui o apóstolo Paulo, nós vamos ver pelo contexto, ele não está abordando, em primeira instância, não está abordando a nossa relação natural com Adão. Ele não está fazendo isso. Em primeira instância, o apóstolo Paulo está tocando na doutrina do pacto de Adão como o representante da humanidade. Por quê? Porque por relação natural, nós não somos apenas descendentes de Adão, nós somos descendentes de Adão e Eva. E Paulo aqui está ignorando Eva. Mas quem pecou? Se nós olharmos para o texto bíblico e falar, não, Paulo, peraí, mas o pecado entrou por causa de Eva. Quem comeu do fruto? Quem foi primeiro que comeu do fruto? Quem caiu na cilada da serpente, na sedução da serpente? Em primeira instância, quem caiu, a primeira pessoa que caiu foi Eva. Mas o apóstolo Paulo está ignorando Eva aqui. O apóstolo Paulo nem aborda Eva. Por que o apóstolo Paulo não está colocando Eva aqui na perícope? Porque ele está abordando na questão representativa. E isso é muito importante. O Senhor nosso Deus não lida com a humanidade de maneira individualizante. Nós não podemos achar que nós vamos nos achegar a Deus e Adão é desconsiderado por si só. Nós não podemos querer e nós não teremos uma relação com Deus como os anjos têm. Os anjos têm uma relação, podemos assim dizer, direta com Deus. Em qual sentido? Eles não têm uma geração ordinária. Anjo não é pai, anjo não é mãe, anjo não tem filho, anjo não é avô. Anjo foi criado no instante. Os homens foram criados no instante? Não. Para que nós estivéssemos aqui esta noite, precisou-se que Deus sustentasse a vida dos nossos pais. Porque sem os nossos pais, nós não existiríamos. E para que os nossos pais existissem, precisou Deus criar e sustentar a vida dos nossos avós.
E assim nós vamos numa escala retrocedente, nós vamos voltando no tempo até chegar em Adão e Eva. Quando Deus está trabalhando com a raça humana, Ele está trabalhando não de maneira individualizante. Não está trabalhando de maneira individualizante. Por quê? Nós vamos ver. Deus requer diante de si um representante. E Deus faz o melhor representante que a humanidade poderia ter. Quem é o melhor representante? Adão. Adão é o melhor representante que a humanidade poderia ter. É o representante que, se fosse um voto popular, todos nós escolheríamos. Todos nós escolheríamos. Adão, antes da queda, ele era justo. Adão, antes da queda, ele era santo. Adão, antes da queda, ele era sábio. Adão, antes da queda, ele era o homem, no sentido pleno da palavra. Deus escolhe Adão como nosso representante. Primeiro ponto. Assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Por quê? Porque Adão comeu do fruto proibido. Adão comeu do fruto proibido. Por que ele está desconsiderando Eva? Gênesis 2, vamos abrir. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqueles que trabalham, talvez no exército, nas Forças Armadas, isso seja muito claro, mas também em outros empregos, em outras funções, em que se trabalha com hierarquia, aquilo que um subordinado faz vai cair como responsabilidade do seu superior. Isso em qualquer área. No cinema, por exemplo, se um filme é ruim, a responsabilidade vai cair no diretor. Porque foi ele que escalou os atores. Você não pode falar do ator. Ele escalou. Ele quis aquele ator. No filme em que o diretor tem voz, por exemplo. O roteiro, ele aceitou o roteiro. Em última instância, se o filme for bom ou mal, ou ruim, a culpa é dele. Deus está chamando quem como responsável para guardar e cultivar? Onde está Eva? Onde está Eva aqui? Quem é responsável? Nós não estamos falando quem pecou, mas em impedir a entrada do pecado no mundo. Quem é responsável? Eva não foi criada, meus irmãos. Eva é criada no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem Deus colocou como responsável para guardar e cultivar? Adão. Adão é o responsável. E ele não é somente o responsável. Ele é o representante da humanidade. Deus trabalha
Nós teríamos que, no melhor dos mundos, expor Gênesis 3 para falar sobre a doutrina do pacto, depois falar sobre Noé, depois falar sobre Abraão. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele pode estar pressupondo que os seus ouvintes conhecem a história de Israel. Até porque ele está falando muito de lei aqui. Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos esses homens relacionam-se com a doutrina do pacto diretamente. Mas vamos por parte. Assim como por um só homem entrou o pecado, então é por que o apóstolo Paulo está ignorando Eva? Porque quem é o responsável é Adão. Adão é o responsável. Adão é o representante. E aqui nós vamos ver por que Adão é o representante. O pecado, entrou o pecado no mundo. Porque Deus falou, não coma, se comer certamente morrerá. Ele comeu? Comeu. Ele desobedeceu. O pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Existe uma cadeia aqui. Só morre quem é pecador. Quem não é pecador, não morre. Cristo só morreu depois que os nossos pecados foram imputados nele. Coríntios vai deixar isso bem claro. Só morre quem é pecador. O fato da pessoa que a gente possa achar a mais santa do mundo, o fato dela estar no caixão é a comprovação de que ela foi uma pecadora. A morte, ela vem por causa do pecado. Satanás colocou diante de Adão um cavalo de Troia, no qual ele deixou esse cavalo chamado pecado entrar, e dentro desse cavalo ele tinha a morte, e entrou. E aqui vem algo que o apóstolo Paulo vai mostrar. Assim também, assim como a morte entrou pelo pecado, por meio do pecado, e este pecado entrou por causa de um homem, é uma cadeia. Por causa de um homem entrou o pecado. E esse pecado, por meio dele, entrou a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Todos os homens. A história da humanidade mostra isso. Todos morrem. Todos morreram. Todos morreram. Desde o mendigo aos imperadores. Todos morreram. Todos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer porque todos pecaram? Porque se nós formos compreender que todos pecaram, que todos morrem porque pecam pessoalmente, nós vamos ter um grande problema no texto. Qual é o grande problema? E o grande problema, se nós termos a doutrina, que é a realidade da nossa vida diária, vai entrar em conflito. Se nós dissermos que a morte que entrou do mundo tem que estar necessariamente conectada ao pecado individual de cada pessoa, de maneira que cada pessoa morre porque praticou pecados individuais, apenas por isso, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque crianças no ventre morrem e elas não praticaram pecado algum. Por que elas morrem? Por que um recém-nascido morre? Por quê? Ele não pecou de maneira ativa. Nós podemos dizer, ele é um pecador. Sim. Mas Paulo está usando um verbo aqui. Isso aqui é um verbo. Verbo implica ação. Verbo é ação. Ele está dizendo, todos pecaram. Praticaram a ação de pecar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que todos que morreram pecaram. Agora, como que todos pecaram se nem todos tiveram a oportunidade, por causa
curta vida que tiveram, de pecarem pessoalmente. Como? A grande questão vem da doutrina da representação. Todos pecaram em Adão. Quando Adão pecou, ele era o nosso representante. Ele não pecou só por si. O ato que ele praticou foi como representante, de maneira que aquilo que ele praticou ali no período de provação, que a gente chama, fomos nós praticando, porque isso é a questão da representatividade. E aí nós começamos, talvez, a não gostar disso. Não, mas isso é injusto. Eu não pequei. Eu nem sequer escolhi Adão. Então agora, porque Adão pecou ali, pessoas morrem. E não morrem por causa dos seus próprios pecados individuais, mas morrem porque Adão pecou. Mas isso é muito injusto da parte de Deus. O que é um representante? Representante, meus irmãos, ele tem tal ligação com os seus representados que aquilo que o representante faz recai sobre os seus representados. Se hoje os nossos políticos, nós vivemos uma democracia, nós vivemos um sistema de representação politicamente. Se os nossos políticos aprovam mais impostos, não são eles somente que vão pagar, somos nós. Se os nossos políticos adquirem dívidas e mais dívidas, tanto interna como externa, quem vai pagar? Nós vamos pagar. Mas de maneira que nós, que escolhemos eles nos representam. E isso está entrelaçado até mesmo com a forma que nós pensamos. A nossa mente, inconscientemente, trabalha com representação. Esporte é um exemplo disso. Quando o nosso time vence, nós falamos, nós vencemos. Por quê? A gente não jogou. Nós não demos o passe, nós não chutamos, nós não fizemos nada, nós só torcemos. Nós estamos ali vendo alguém praticar uma ação e torcendo para que aquela ação seja no nosso resultado. Mas nós não praticamos nada. Por quê? Porque ali é uma questão de representação. O meu time sou eu. Se ele vence, eu falo, nós vencemos. Mas nós não gostamos que representantes que falhem sejam nossos representantes. De maneira que uma pesquisa demonstrou que aquelas pessoas que se consideravam uma com o time, elas só falavam assim, meu time venceu. Mas quando o time perdia, ela falava, eles perderam. Ela quer agora, ela não quer a responsabilidade e as consequências quando essa consequência é ruim. Nós somos assim. Então, até agora nós estamos vendo representação e imputação em Cristo. Em Cristo, todos nós estamos batendo palma. Por quê? Porque isso redunda em salvação nossa. Aí isso é bom. Nosso pecado sendo imputado em Cristo, mas quando a gente fala, tá, mas o delito dos nossos primeiros pais, o delito do pecado deles foi imputado à sua descendência. Aí a gente não quer. Não, eu quero Cristo, o meu pecado sendo imputado na conta de Cristo, o varão justo e perfeito, mas não quero o delito do pecado de Adão sendo imputado a mim, por mais que eu seja transgressor. Eu não quero isso. E aí uma questão judicial. Numa questão judicial, por exemplo, quando um advogado assume um cliente, ele é o representante desse cliente. De maneira que ele falando é o seu cliente falando. De maneira que se ele tem sucesso, o seu cliente tem sucesso. De maneira que se ele fracassa, o seu cliente fracassa. A representatividade está nas relações dos homens. Por quê? Porque é uma forma instituída pelo próprio Deus de se relacionar com a humanidade. Deus não se relaciona, em certo aspecto, Deus é um Deus pessoal, que se relaciona pessoalmente conosco.
Mas, em certo aspecto, quando estamos falando de povo, Deus trabalha com representantes. E o primeiro representante foi da humanidade. Foi Adão. Adão foi o representante. E ele pecou. E quando ele peca, nós pecamos. Isso algumas vezes é duro. Porque até então, quando a gente fala que a natureza dele caiu, ficou indisposta a tudo bem, claro, de maneira biológica, alguns vão advogar, passou para a sua posteridade, até aí é uma coisa lógica. Mas o apóstolo Paulo não está falando de biologia. O apóstolo Paulo aqui está usando linguagem ainda judicial, ele está falando de justificação. Ele está falando de justificação, então a obra de um homem, Adão, redundou, porque ele falhou, em imputação do seu pecado a nós. Nós pecamos em Adão. Nós pecamos em Adão. Por isso, não existe idade para a morte. Não existe idade para a morte. Porque na mais tenra idade, aquele indivíduozinho ali é culpado em Adão. Nós estamos falando de culpa, vamos chegar na redenção. Passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, é uma ação. É uma ação. Nós pecamos como? Em Adão. Ok? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso aqui é muito semelhante o que vem depois, quando ele diz que em Romanos 4, de que onde não há lei também não há transgressão. Quando ele fala de Abraão. Onde não há lei, não há transgressão. Ele aplicou esse princípio. E aqui ele volta com esse princípio. Mas aqui nós devemos entender o quê? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com o pecado não é levado em conta quando não há lei. E o que o apóstolo está querendo dizer com essa lei? O que significa lei? Porque logo depois ele vai dizer, entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés. Mas o versículo 13, o que ele quer dizer com lei? E o que ele quer dizer com o pecado não é levado em conta? Lei, nós podemos dizer, lei aqui, porque ele está falando Adão e Moisés. Adão e Moisés. 2 homens e 2 períodos. E um limbo entre eles, um espaço de tempo enorme entre Adão e Moisés. O que esses dois, primeiro, nós vamos chegar lá, mas o que esses dois têm em comum? Vamos adiantar. Né? Ambos receberam, cada um em seu aspecto, a lei de Deus. Ok? Os dois receberam a lei de Deus. Os dois. Ambos. Então, quando ele está dizendo aqui, o pecado não é levado em conta, havia pecado no mundo, versículo 13, mas o pecado não é levado em conta, por que havia pecado no mundo? Porque havia lei. Lei havia. Por quê? Porque se a gente diz que não há lei, não há pecado. Porque o que é pecado? É a transgressão da lei, João vai dizer. E nós podemos dizer, pecado é a transgressão da lei ou falta de conformidade com ela. Ou seja, a lei está ali no centro da resposta do que é pecado. Se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não há o quê? Morte. Mas a morte reinou. Então, por quem não é levado em conta? Por Deus? Mas se o pecado não é levado em conta por Deus, por que Deus mandou o juízo em Sodoma e Gomorra?
Se o pecado não é levado em conta por Deus, por que Sodoma e Gomorra teve juízo de Deus? Se o pecado não é levado em conta, por que houve dilúvio? O dilúvio é porque a maldade do homem tinha se multiplicado. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Uma resposta coerente é que o pecado não é levado em conta pelo transgressor. O pecado não é levado em conta pela humanidade. Porque a humanidade, depois da queda de Adão, não tem mais o que? Uma lei revelada. Ela tem a lei, a norma da lei no seu coração, como o irmão Vinícius expôs aqui. Mas ela não tem mais uma lei revelada claramente como Adão tinha e como Moisés teve. E todo o povo após Moisés teve. Então, por que o pecado não é levado em conta? O pecado não é levado em conta pelo transgressor. Mas ainda assim, ele recebe a punição pelo pecado. Por quê? Como nós vimos. Começamos falando de uma aplicação. Ignorância não exclui responsabilidade. E versículo 14. Versículo 14, ele vai dizer, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Desde Adão até Moisés. É a prova de que havia condenação. O que isso significa? Depois da queda de Adão, a gente diz, teologicamente, de que Adão, ele era esse representante, sim. Ele estava numa relação de pacto com Deus, representando toda a humanidade. Nós denominamos de pacto de obras, pacto das obras, pacto adâmico, alguns dizem, pacto do Éden, pacto de vida. Os nossos símbolos de fé vão dizer pacto de obras ou pacto de vida. De obras por quê? Porque a vida era prometida a Adão se ele cumprisse. O quê? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pacto de vida, porque a vida era prometida. Por isso tem esses dois nomes. A vida era prometida. Então Adão, ele era este homem que estava em uma relação pactual. O ser humano, todos pecaram em Adão. Nós já vimos isso. Os filhos de Adão agora, quando eles nascem, o que está sobre suas cabeças? Quando, podemos dizer assim, quando Eva estava grávida, o que estava sobre a cabeça daquele infante no ventre? Certamente morrerá. O que está na cabeça de condenação? Todo ser humano nasce com essa condenação. Certamente morrerá. Essa condenação é pelo pecado de Adão. Versículo, nós não vamos abordar, o reverendo Ricardo vai abordar, versículo 16. Porque somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Que julgamento? Certamente morrerá. Nós sabemos que toda criança nasce fadada à morte. Ela pode viver até os 90 anos, mas a morte é certa. Esse julgamento está em vigor para a humanidade. Então, de Adão, e os filhos de Adão, até Moisés, morreram. Então, o que o apóstolo... Aí a gente começa a compreender, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Como assim? Mesmo a gente não ter ido lá, no Éden, ouvido o nosso Deus, Deus falando, não come, e a gente chegando lá e comendo, ainda assim a condenação, que é por causa desse pecado, cai sobre nós. Porque Adão é nosso representante. Ou nós podemos dizer também, já nessa comparação com Moisés, que assim como em Adão tinha uma lei revelada, e em Moisés tinha uma lei revelada, esses homens que pecaram nesse limbo, ou seja, desde Adão até Moisés, que pecaram sem lei revelada, pecaram diferentemente da forma como Adão pecou.
Eles pecaram sem a lei. Uma lei revelada. Mas como o irmão Vinícius expôs, por isso é importante nós nos atentarmos a cada livro da Bíblia de maneira paulatina, de maneira calma. O irmão Vinícius abordou que todos os homens, como está em Romanos, têm a norma da lei gravada no seu coração. Isso faz com que todos os homens sejam indesculpáveis. Todos os homens são indesculpáveis. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A semelhança da transgressão de Adão. E vem o finalzinho, vírgula, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Alguns vão dizer que o versículo 12, na verdade, a perícope toda, ela está desajustada. Como assim? Porque assim como, ele começou uma comparação, mas ele não termina a comparação. Assim como por um só homem, e até agora ele não falou desse outro homem. De estrutura, a perícope está desajustada. Mas ela é proposital. Esse desajuste de Paulo começar uma comparação e não fazer a comparação, porque a comparação vai começar no versículo 15, que nós já vamos abordar essa noite, que é Cristo, Adão e Cristo, que é o que está em voga aqui, o que está sendo comparado. Por que ele começa e não termina? Porque ele entende que o que ele fala é pesado e que ele precisa explicar. Ele gasta no versículo 13 e versículo 14 explicando aquilo que ele falou no versículo 12. E depois que nós temos o conhecimento do versículo 12 e versículo 14, então nós estamos preparados para entender aquilo que virá do versículo 15 ao versículo 19, e assim, ao invés de nós levantarmos contra Deus, ao invés de nós nos levantarmos contra Deus e falarmos, Deus, isso é injusto, nós vamos entender. Não, Deus é justo, porque existe um padrão. E o padrão vai começar a ser exemplificado no próximo sermão. Qual é o padrão? Assim como a obra de Cristo pode ser imputada a nós, assim a obra de Adão pode ser imputada a nós. Nós não podemos dizer que nosso Deus é ilógico. É um padrão. Tem um padrão aqui. E agora, antes de nós começarmos a pensar, mas por que Deus fez isso? Deus não poderia ter feito uma realidade diferente? Não poderia ter feito uma realidade diferente? Por que Ele deu tantos poderes para Adão? Por que eu não fui criado como os anjos? Porque pelo menos o pecado de Adão não cairia sobre mim, mas não tem plano de redenção para anjo. Os anjos que caíram estão em queda para sempre. Nós caímos em Adão e tem plano de redenção para nós. Então que nós jamais venhamos a querer ter a vida dos anjos. Tá, mas por que Deus deu tanto poder a Adão? Por que isso, Senhor? Por que isso? E aqui vem algo que o apóstolo Paulo revela nesse finalzinho, que mostra o quão grandioso é o nosso Deus e como o nosso Senhor planejou tudo perfeitamente. Como tudo está no seu devido lugar para que Ele seja glorificado e o seu povo seja alvo do seu amor e tenha uma relação íntima com Deus. Nós vamos aprendendo na caminhada que Deus decretou permitir o pecado. Nós vamos aprendendo na caminhada cristã que Deus não apenas decretou permitir o pecado, mas Ele fez isso para que convertesse o mal em bem. Porque em Adão nós não éramos família de Deus, como nós somos em Cristo. Em Adão Deus não provaria ou não provou o seu tamanho amor como Ele provou em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai terminar esse parágrafo dizendo, antes de nós ficarmos falando que por que Deus deu tanta poder em Adão, ou por que Deus se relaciona com a humanidade assim?
Por quê? Primeiro que nós não deveríamos objetar contra a Escritura. Mas ainda que nós venhamos aí e ter esse pensamento, o apóstolo Paulo fala, sabe por quê? Sabe por quê o Adão era o nosso representante? E por que Deus tratou com Adão nesses termos? Porque Cristo não foi plano B. Porque desde o começo do mundo já estava previsto o pacto da graça. Porque o Pai e o Filho na eternidade fizeram um pacto. O pacto da graça, no qual ele proveria livremente, sem exigir nenhuma obra nossa, ele nos daria salvação. Isso vem antes de Adão. Isso vem antes da criação de Adão. Isso vem antes da criação do mundo. Isso vem antes da criação do sol. Isso vem antes da criação dos anjos. Isso vem antes de qualquer criação. O Pai e o Filho fizeram um acordo entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram o plano de redenção. De maneira que Adão estava prefigurando o Cristo que haveria de vir. Jesus jamais foi plano B. Essa forma de Deus agir com a humanidade em Adão estava prefigurando Cristo. Prefigurando Cristo. Vamos para as aplicações dessa noite. Primeira aplicação. Existem duas grandes narrativas. Podemos dizer até mesmo, existem duas humanidades. Existe a humanidade em Adão, e existe a nova humanidade, como Efésios diz, a nova humanidade, o novo homem, que é formado em Cristo Jesus. Existem dois. Nós só vamos entender a graça da nova humanidade se nós entendemos o fracasso da primeira humanidade. E uma vez que nós entendemos, nós temos diante de nós dois caminhos a seguir. Nós não temos como ter uma relação individualizante com Deus. Deus coloca diante de nós dois representantes. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Ou nós estamos em Adão e o salário do pecado dele é imputado a nós, e o nosso pecado é imputado a nós também, e nós seremos condenados, porque somos pecadores, porque pecamos. Esse é o caminho natural. Nós nascemos nesse caminho, um caminho de perdição. Esse é o homem natural, e é por isso que o Evangelho é tão urgente. É por isso que o Evangelho não é uma brincadeira. O Evangelho não é... Eu não sei se eu vou falar, eu não sei se a pessoa vai se ofender. Não importa se ela vai se ofender. Ela está na velha humanidade. Ela está em Adão. Ela está indo diretamente para o inferno. Ela é ímpia por natureza. Ela é depravada por natureza. Ela está totalmente indisposta a todo bem. E ainda que a segunda aplicação, ela seja ignorante quanto a isso, ela ainda terá a responsabilidade dos seus pecados. Ainda terá a responsabilidade dos seus pecados. O Evangelho é um convite, meus irmãos. O pacto da graça é um convite. É um convite para que todos tenham a vida eterna mediante a fé. O que o pacto das obras exigia? Retidão. Seja reto e viva. Por quê? Porque se você pecar, você morre. Logo, o oposto é, seja reto e viva. Seja justo e viva. O Evangelho é, eu sei que vocês não são retos. Eu sei que vocês são pecadores. Eu sei que vocês estão totalmente indispostos a todo o bem. Eu sei que por natureza vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu sei que por natureza
Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: eu sei que por natureza vocês não me amam. Mas na eternidade eu propus um pacto da graça. E que a única coisa que é exigida para vocês terem a recompensa do pacto da graça não é obras. Não é obras, porque nós estamos vendo que por obras da lei ninguém será justificado. O que o pacto da graça exige? Fé. Creia em Jesus Cristo, seja salvo. Jesus é central. E Jesus nunca foi plano dele. Nunca foi. Então nós temos duas humanidades. Ou estamos em Adão, ou estamos na nova humanidade, em Cristo. Parafraseando Deuteronômio e recolocando nesses termos, Deuteronômio diz o quê? Nós já vimos aqui: eis que eu ponho diante de ti bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Eis que está diante de nós Adão e Cristo. Quem será nosso representante? Quem é o nosso representante diante de Deus? Se nós estamos vivendo, aí conectamos com tudo que o apóstolo Paulo está falando lá atrás. Se nós estamos vivendo por obras da lei, achando que Deus irá nos amar mais porque eu pratico justiça, achando que Deus tem paz conosco porque eu sou justo, e ter um senso de retidão, achando-se mais justo do que o próximo, sendo que a Bíblia mostra que nós somos justos por causa de Cristo, mediante a fé nele, e de maneira tal que ninguém é mais justo do que o outro. Nós já vimos isso. Por quê? Porque a justiça de Cristo não é a nossa justiça. Nós não podemos nos considerar mais justos que os nossos irmãos na fé. Porque se considerarmos isso, nós estamos dizendo assim: Jesus, olha só, o Senhor fez a boa obra até aqui, mas a partir de agora eu farei. Porque eu quero sobrepujar os meus irmãos. Eu sou mais justo que os meus irmãos. Não é isso. Existem duas humanidades. A nova humanidade é justa por causa de Cristo. A antiga humanidade, a humanidade em Adão, seria justa por causa de si mesma. E o que aconteceu? Ela pecou. O que ela é? Pecadora. O que ela merece? Morte. E o que ela vai ter? Morte. Queremos caminhar pelas obras? Queremos caminhar pela lei? Quem caminha pela lei vai encontrar diante de si um Deus irado. Porque o padrão de Deus é muito alto. É muito alto. Segundo ponto. Nós já vimos, apenas relembrar. Diante disso tudo, devemos temer e tremer também diante de nossas vidas. Ou com nossas vidas. Por quê? O fato de nós desconhecermos aspectos da palavra de Deus não nos inocenta. Porque, ainda mais nós, no século XXI. Creio eu, posso estar enganado, mas creio eu que todos que estão aqui nessa noite são alfabetizados. Eu creio que sim. Estou pressupondo que todos que estão aqui sabem ler, sabem escrever minimamente. Mas sabe? Creio eu que todos nós vivemos no Brasil. E creio eu, por evidências muito fortes, que nós temos uma Bíblia traduzida em nossa língua. Logo, se nós pecamos com algo que foi revelado por desconhecimento, a culpa é nossa. Aquele que é justificado por Deus, ele deseja conhecer o Deus que o justificou. Se eu não me importo em ler a palavra de Deus, em o que Deus exige de mim, porque como que a palavra, como nós podemos resumir o que a palavra de Deus principalmente nos ensina? Acerca de Deus, como diz o nosso símbolo de fé, acerca de Deus e o que ele requer do homem.
Então, eu estou 5, 10, 15, 20, 30 anos na caminhada cristã e eu não sei muito acerca de Deus. Não sei. E também não sei muito o que Ele requer de mim. E eu continuo praticando os mesmos pecados que Deus condena, mas eu nem sei que Deus condena. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia. Mas Deus está condenando. Um Deus justo odeia pecado. E nós achamos que é melhor nem ler. Por quê? Porque pelo menos eu vivo sem culpa. Ignorância não exclui pecado. Ignorância não exclui responsabilidade. Não exclui. Não exclui. Todos nós somos chamados. Todos nós somos convocados. Somos ordenados a uma vida em santidade, a uma vida que cresce em santidade, a uma vida que cresce em conhecer ao Senhor. Cresce em conhecer a Deus. Mas nós continuamos a pecar e desconhecer o pecado. O Antigo Testamento nem entra no nosso devocional. Levítico, a gente passa longe. Deus revelou de Gênesis a Apocalipse e quer que a gente tenha temor e tremor de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está na palavra de Deus é inspirado por Deus e requer que nós leiamos. Por último, como nós vimos, por mais que nós não entendamos profundamente o que é pacto das obras, por mais que nós não entendamos o que é pacto da graça, por mais que nós não entendamos isso porque isso requer um conhecimento de toda a Bíblia, uma sistematização teológica de toda a Bíblia, para que demos esses termos na sua profundidade, ainda que nós não compreendamos, o Evangelho é simples. O Evangelho é porque, antes de nós falarmos de pecado, por que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo para o Filho. É Colossenses. Por que o mundo foi criado? O mundo foi criado para Jesus. É Hebreus. O mundo não foi criado para eu satisfazer os meus prazeres. O mundo foi criado para a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Para a glória da Trindade. E o mundo foi criado por meio de Jesus, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Primeiro ponto. Jesus não foi plano B, porque a criação do mundo, a criação de tudo, do que é visível e do que é invisível, a criação dos homens e dos anjos foi para Jesus. Jesus não fica de escanteio e só quando a gente peca, Jesus vem. Tudo sempre foi sobre Jesus. Nós vimos em Efésios isso. Jesus é o protagonista da história da humanidade. E existem dois grandes homens na humanidade. É quem? Einstein? É quem? É Freud? É quem? Não. Existem dois grandes homens na humanidade. Um é muito maior que o outro, mas nós podemos dizer assim, dois grandes marcos históricos. Adão e Cristo. E nós podemos passar a vida toda desconhecendo de todos os outros grandes personagens da história. Isso não impactará a nossa vida. A gente desconhecer quem é Nero, desconhecer quem é Freud, desconhecer quem é Karl Marx, não impactará na nossa vida. Agora, a gente desconhecer quem é Adão, a gente desconhecer quem é Cristo, isso impacta não a nossa vida presente apenas, mas a nossa eternidade. Cristo sempre foi o plano A de Deus. Sempre. Sempre. Cristo estava na criação. Desde a eternidade, ou seja, antes de nós nascermos, Jesus já falou
sobre nós como igreja. É minha noiva, é meu povo. É meu povo. Vamos abrir para finalizar em 2 Coríntios 5. 5:18. 2 Coríntios 5:18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 21, diz assim a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputou em quem? Imputou em Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus sempre foi o plano A de Deus. E olha que grande amor. Esse aqui que a gente está lendo sempre foi o plano A de Deus. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Na cruz, Deus estava reconciliando a gente consigo mesmo. Ainda que nós não entendamos muitas coisas da palavra de Deus, que nós não deixemos de segurar firmemente em Cristo. Ainda que nós possamos passar por várias dúvidas a respeito de algumas questões da palavra de Deus, que nós jamais duvidemos do amor de Deus. Ainda que nós, dúvida que eu diga de não entender, não dúvida de incredulidade, nós já abordamos isso. Dúvida de falta de compreensão. Ainda que nós venhamos a ter uma doutrina como essa, de imputação, de que o pecado, o delito do pecado de Adão foi imputado a nós, descendo a seco na nossa garganta, que nós não devemos esquecer. Isso tudo aconteceu porque Adão prefigurava Cristo. O plano A de Deus era Cristo no madeiro morrendo por nós. Deus estabeleceu esse padrão. Esse padrão era para a glória de Cristo. Era para a nossa salvação. Era para que nós fôssemos feitos família de Deus. Era para que nós fôssemos participantes da natureza divina. Meus irmãos, o que Deus planejou a gente não pode nem sequer imaginar. Porque se o que Ele revelou nós não conseguimos nem sequer entender em sua profundidade. O que virá após a volta de Cristo é algo que o homem mais criativo não pode imaginar. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus,